quero pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para as notificações e deixar o seu like. Não esqueça de clicar no sininho para as notificações, porque quando tiver novos vídeos, você será informado. Imagine que você vai ver o andamento do seu processo e quando você abre ele, encontra lá um despacho dizendo isso. Cite-se o réu para contestar no prazo legal. Intime-se. Ou ainda, proceda-se à citação do réu para apresentação de contestação no prazo legal. Intime-se. Ou ainda, cite-se, intime-se o réu para apresentar defesa no prazo legal. Todos esses andamentos significam a mesma coisa. Veja bem, fique até o final do vídeo que eu vou te explicar certinho o que quer dizer esse andamento processual. Mas, por favor, já se inscreva no canal, clique no sininho para as notificações, para você ficar sabendo quando for postado outro vídeo aqui no canal, tudo bem? Veja bem, esse andamento significa que o juiz mandou informar o réu que existe um processo contra ele lá no judiciário e que o réu tem que responder esse processo lá. Ou seja, o juiz vai dar esse despacho, que significa que ele está mandando citar o réu, ou seja, informar o réu, para o réu ficar sabendo que ele está sendo processado lá no judiciário. É por meio dessa citação que o réu ficará sabendo que existe um processo contra ele lá no judiciário. E é justamente essa citação que dará ao réu a oportunidade de ir até o judiciário se defender dos fatos que alguém alegou contra ele dentro de um processo. Depois que o réu receber essa citação, ele terá um prazo de 15 dias úteis para contestar aquela ação que existe contra ele lá no judiciário. Ou seja, após ele receber a citação, ele tem 15 dias úteis para se defender daquele processo que existe contra ele. Resumindo, esse andamento processual significa que o juiz está dando início ao direito de defesa do réu, garantindo que o réu seja informado sobre o processo que existe contra ele. E assim tenha a oportunidade de se defender dentro de um prazo que a lei prevê, na esfera civil, dentro do prazo de 15 dias. Agora você já sabe o que significa esse andamento processual que você viu no seu processo, não é? Você foi ver o andamento do seu processo, chegou lá e estava escrito isso: concedida a dilação de prazo. Veja bem, eu vou explicar isso certinho para você, mas antes eu quero pedir que se inscreva no meu canal, clique no sininho para as notificações e deixe seu like. Vamos lá? Veja bem, primeiramente, para a gente entender esse andamento processual, é necessário a gente compreender o que significa a palavra dilação. A palavra dilação quer dizer o mesmo que transferir para mais tarde, ou seja, é um adiamento para depois, que quer dizer a mesma coisa que prorrogação, prorrogar. Nesse caso, como estamos falando de andamento processual, podemos dizer que a dilação de prazo corresponde à dilação de um prazo processual. Vamos supor que o oficial de justiça foi até um endereço informado nos autos e descobriu que a pessoa a ser citada nunca morou lá. Ou ele descobriu que aquele endereço não possui aquele número de residência. Nesse caso, o advogado da parte contrária poderá pedir para o juiz uma dilação de prazo, ou seja, um prazo maior que dê para ele ir atrás do verdadeiro endereço daquela pessoa que tem que ser citada. Se o oficial de justiça usou aquele endereço que foi disponibilizado nos autos como mapa para ir até um determinado lugar, citar alguém, chegou lá e descobriu que aquele endereço sequer existe, nesse caso, o advogado que disponibilizou aquele endereço errado pode pedir para o juiz esticar um prazo para que ele possa descobrir o verdadeiro endereço daquela pessoa que tem que ser citada e assim disponibilizar nos autos para que o oficial de justiça possa encontrar aquela pessoa que está sendo processada. Os motivos para pedido de dilação de prazo são muitos. Eu vou falar apenas alguns aqui. Primeiro, quando o juiz determina para uma das partes daquele processo juntar documentos nos autos. Segundo, quando o juiz determina para uma das partes no processo juntar nome de testemunhas. E também quando o juiz determinar que uma das partes junte aos autos
o endereço de alguém. Mas existem situações em que o juiz vai mandar uma das partes fazer alguma coisa e não cabe o pedido de dilação de prazo. Por exemplo, jamais haverá possibilidade do pedido de dilação de prazo quando o juiz manda a parte apresentar a defesa. Ou seja, quando uma pessoa entra com uma petição inicial processando alguém, o juiz vai abrir um prazo de 15 dias para aquele alguém que está sendo processado apresentar uma defesa. Se aquele alguém pediu uma dilação de prazo para aumentar o prazo, possibilitando que ele apresente uma contestação em um prazo maior do que 15 dias, o juiz não vai conceder. E se ele apresentar depois dos 15 dias, aquela petição não vai ser recebida pelo juiz. Ou ainda, o prazo para interpor recurso. Veja bem, existe um prazo para a pessoa interpor recurso. Ela não pode pedir para o juiz uma dilação de prazo para ela interpor um recurso. Se você percebeu que o andamento, onde está escrito concedida a dilação de prazo, é o juiz concedendo um prazo maior para você fazer alguma coisa, logicamente, se estiver lá escrito não concedida a dilação de prazo, o juiz não concedeu um prazo maior para você fazer alguma coisa. Se foi você que fez esse pedido, o seu pedido foi deferido quando está escrito concedida a dilação de prazo. Porém, se foi a parte contrária que fez esse pedido e o juiz concedeu a dilação de prazo, então ele concedeu à parte contrária um tempo maior para que ela possa fazer alguma coisa. Tudo bem? Vamos supor que você vai consultar o seu processo e está escrito lá assim, concluso para despacho. Primeiro a gente tem que entender o que quer dizer concluso. Concluso é mesmo que dizer está com o juiz. O que está com o juiz? O processo. Então o processo concluso é o processo que está com o juiz. E ele está com o juiz para quê? Ele está com o juiz para despacho. Agora a gente tem que entender o que é despacho. Veja, já falei num vídeo anterior sobre um outro assunto que eu abordei também o que era despacho. Veja bem, o despacho ele é uma decisão do juiz que não coloca fim ao processo. O processo está com o juiz para ser analisado e ele vai dar uma decisão que não põe fim ao processo, que não diz que aquilo que está sendo pedido pode ser dado e também não diz que não pode ser dado. É uma decisão apenas que vai gerar um andamento processual rumo a uma sentença lá na frente, tá bom? Então esse andamento concluso para despacho quer dizer, veja bem, concluso é igual está com o juiz. O que está com o juiz? O processo. Então, processo concluso quer dizer que o processo está com o juiz. Mas para que esse processo foi até as mãos do juiz? Para despacho. Então, o que é despacho? Uma decisão que não põe fim ao processo. Então, o processo concluso para despacho quer dizer que o processo está com o juiz para ele dar uma decisão que não colocará fim ao processo. Dessa forma que eu expliquei. Se por um acaso não deu para entender, deixe nos comentários aqui que eu explico de uma forma melhor. Tudo bem? Remetido os autos ao Tribunal de Justiça, colégio recursal, processo digital. Vamos compreender como que isso funciona, passo a passo, para que você possa ter uma noção maior do que isso quer dizer, tudo bem? Vamos lá, processo digital. Isso significa que o processo que você ajuizou é um processo que corre por meio digital e não por meio físico. Isso quer dizer também que não há como você ver esse processo sem você entrar na internet. Necessariamente você terá que ter acesso à internet para então poder ver esse processo que corre por meio digital. Outro ponto, remetido os autos. Bom, isso é simples. Remetido quer dizer enviado. Então você tem um processo na justiça e esse processo foi enviado a algum lugar. Aonde ele foi enviado? Ao tribunal colégio recursal. E aí você pode estar se perguntando, mas o que é colégio recursal? Veja bem, esse processo que você foi ver o andamento foi proposto nos juizados especiais. Então, colégio recursal nada mais é do que a segunda instância dos juizados especiais. Veja bem, então podemos dizer que remetidos autos para o Tribunal de Justiça, colégio recursal, processo digital, quer dizer que o juiz
já julgou o seu processo digital que corre nos juizados especiais? Tipo assim, o processo estava correndo em primeiro grau, houve uma sentença do juiz nesse processo e aquela parte não se agradou com a sentença porque de alguma forma ele entendeu que ele saiu perdendo ali com a sentença do juiz e resolveu recorrer para o segundo grau dos juizados especiais. Se foi você que iniciou esse processo, então você fez lá os seus pedidos. Nesse caso, você pode ter ganhado tudo que você pediu nesse processo ou ganhou apenas parte do que você pediu nesse processo. Mas veja bem, se nesse processo era você a pessoa processada, então você já tem em mente que como a parte contrária não ficou satisfeito com a sentença do juiz, em primeiro momento a gente pode dizer que ela não ganhou tudo o que pediu, mas também pode ser que ela não ganhou nada do que ela pediu. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, peço que você se inscreva nesse canal, clique no sininho para as notificações, deixe seu like, eu conto com a sua inscrição, aguarde o próximo andamento processual. Tudo bem? Até mais, fica com Deus. Tchau. Mas atenção, se foi você quem não gostou da sentença do juiz e foi o seu advogado quem entrou com o recurso, esse andamento processual está dizendo que o juiz mandou enviar o seu recurso para a turma do segundo grau dos juizados especiais julgar. A decisão do colegiado recursal poderá modificar a sentença do juiz no todo, em parte ou em nada. Classe processual alterada. Essa expressão pode vir de uma outra forma. Pode estar assim lá no seu processo também. Proceda à evolução da classe processual. E ainda pode estar escrito assim: proceda à evolução da classe processual para execução de sentença. Se você percebeu que no seu processo teve um andamento e esse andamento trouxe alguma dessas expressões, pode ter certeza que houve uma mudança significativa no seu processo. Eu vou explicar para você. Quando começa um processo, está na fase onde o juiz procura compreender quem está certo e quem está errado. Ou seja, o juiz procura compreender quem tem razão para ter uma sentença favorável. Veja bem, o juiz busca, por meio de análise de tudo que consta nos autos, se convencer de quem deve ganhar ou perder a causa que se discute ali naquela ação. E ao final dessa fase, o juiz julga e aplica a sentença. E assim termina a fase de instrução e julgamento. Isso porque o processo começou, foi instruído com alegações, defesa e provas apresentadas pelas partes. Depois disso, houve o julgamento e terminou com a sentença do juiz. É depois desse momento que, caso seja necessário executar aquela sentença do juiz, o processo pode ter a sua classe alterada e, portanto, esse processo passará a se chamar execução de sentença. O que seria uma execução de sentença? A execução de sentença nada mais é do que fazer com que a parte que perdeu arque com aquilo que o juiz determinou que ele deva fazer. A fase de execução de sentença nada mais é do que a fase em que serão tomadas medidas para que aquele sentenciado seja forçado a cumprir a sentença determinada pelo juiz. Portanto, se apareceu no seu processo classe processual alterada, ou proceda-se à evolução da classe processual, ou proceda-se à evolução da classe processual para a execução de sentença, isso significa que o juiz está intimando o advogado da parte que ganhou o processo para ele se manifestar nos autos, dizendo o que ele deseja que seja feito para forçar aquela parte que perdeu o processo a cumprir aquela sentença que o juiz determinou. O que se costuma pedir, geralmente, é bloqueio de contas bancárias, penhora de bens e, ultimamente, com a decisão do STF, é possível também pedir a apreensão da carteira de motorista ou a apreensão do passaporte do executado. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, deixe nos comentários. Eu posso fazer outro vídeo e tentar explicar de uma forma diferente, tudo bem? Homologada a transação. Aí você fala, poxa, homologada a transação, o que é isso? É um andamento que aconteceu no processo e você não sabe o que quer dizer. Então eu calculo que foi por isso que você clicou nesse vídeo e eu vou te explicar o que quer dizer isso, tá bom? Vamos lá!
na justiça, a palavra transação quer dizer acordo. Então, se você foi ver o processo e existe essa palavra lá, você já pode ficar sabendo que trata-se de um acordo, tá? Então, quando você vê a expressão homologada à transação, isso nada mais, nada menos quer dizer que o juiz homologou um acordo que foi feito ali entre as partes naquele processo. Então, homologada à transação quer dizer que foi feito um acordo. Naquele processo foi feito um acordo entre as partes e esse acordo chegou até as mãos do juiz, que homologou esse acordo. Então, depois da homologação, é que aquilo que se discutia no processo não poderá mais ser discutido, porque com a homologação do juiz, aquilo que se discutia naquele processo se reveste daquilo que a gente chama de coisa julgada. Então, depois da homologação do acordo, aquilo não se discute mais. As partes concordaram que deveriam ser daquela forma e o juiz foi lá e bateu o martelo, deu força judicial naquele acordo que as duas partes que discutiam naquele processo fizeram, né? Então, se você viu lá a expressão homologada à transação, você então agora já sabe que isso quer dizer que o juiz deu força de coisa julgada para aquele acordo que foi feito, tá bom? O juiz homologou aquele acordo, colocando fim naquilo que se discutia. Não poderá ser discutido novamente devido ao acordo das partes que foi homologado pelo juiz, tá bom? Bom, eu espero que tenha entendido. Se caso você ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários, tudo bem? Audiência de conciliação infrutífera. Ou, se você vê que está escrito audiência de conciliação frutífera. E se você vê audiência de conciliação inexitosa. Ou ainda, se você vê audiência de conciliação exitosa. Fica por aqui que eu vou passar para você o que significa essas expressões, tudo bem? Antes de tudo, eu peço que você se inscreva no canal, clique no sininho para as notificações e deixe o seu like, tá bom? Veja bem, antes desse andamento, certamente o juiz determinou que houvesse uma audiência de conciliação. Pois bem, houve essa audiência de conciliação. Se você é parte nesse processo, você provavelmente foi nessa audiência de conciliação. Se lá no momento da conciliação deu algum tipo de acordo, então vai sair um mandamento processual dizendo que aquela audiência foi frutífera, porque frutífera diz respeito a alguma coisa que deu certo. E se aquela audiência era para sair conciliação, se houve conciliação naquela audiência, algum acordo entre as partes, então vai ser a audiência frutífera, audiência de conciliação frutífera. Exitosa é o mesmo que frutífera. Então, se sair audiência de conciliação exitosa, significa que aquela audiência de conciliação teve êxito. E tendo êxito, quer dizer que foi frutífera. De toda forma, se deu certo alguma conciliação naquela audiência, a audiência de conciliação frutífera ou audiência de conciliação exitosa é um mandamento processual informando que aquela audiência teve resultado e houve ali uma conciliação, houve um acordo entre as partes que participaram naquela audiência. Depois dessa audiência, o conciliador envia o processo ao juiz com o resultado dessa audiência. É o mesmo que dizer, o conciliador está dizendo ao juiz que houve um acordo ali. Quando há acordo, o juiz vai homologar. Então, depois desse andamento processual, o próximo será a homologação do acordo que foi feito lá na audiência de conciliação, que será feita pelo juiz. Então, o juiz vai homologar o acordo que as partes fizeram. O que significa homologar? O juiz vai dar força de sentença naquela decisão que houve entre as partes. Percebe que o juiz não determinou nada. Quem determinou ali foi uma parte, a outra apenas aceitou, e essa determinação de uma parte, aceitação da outra, de alguma forma, se aquela pessoa contestou em alguma parte e a outra concordou, houve o acordo? Houve. Tem força de sentença isso? Ainda não. Mas quando volta para o juiz homologa esse acordo, e aí então tem força de sentença, se transforma coisa julgada, tá bom? E aquela parte infrutífera e inexitosa? Veja bem, estamos falando de então se é infrutífera, não deu fruto, não houve acordo. Inexitosa, não teve êxito, não teve acordo. Se não teve acordo, o processo volta para o juiz
E o próximo andamento processual não será a homologação, será um outro andamento que dará sequência naquele processo para que no futuro o juiz possa julgar a causa e dar o direito àquele que pertence. Tudo bem? Auto suspenso aguardando o andamento do apenso. Talvez você não tenha compreendido qual é esse andamento processual por dois motivos. Veja bem, auto suspenso aguardando o andamento do apenso. Aqui eu posso trocar a palavra andamento por julgamento. Isso mesmo, decisão, tá? Então esse auto suspenso aguardando o andamento do apenso vai ficar assim: auto suspenso aguardando o julgamento do apenso, tá? Bom, nisso você já sabe que tem um apenso que precisa ser julgado, não é? E o que é esse apenso? Esse é o item 2 que talvez você não tenha entendido. O apenso é um outro processo que surgiu em meio ao processo que você foi consultar. Então surgiu ali um outro processo e aí o juiz precisa julgar esse outro processo primeiro para depois julgar o processo principal. Veja bem, a decisão que o juiz tomar em relação a esse apenso, ou seja, a esse outro processo, vai interferir no julgamento no processo principal. Por esse motivo, o apenso deve ser julgado primeiro. Então vamos lá? O processo estava andando, surgiu um novo processo no meio desse que estava andando, porém o juiz precisa julgar ele primeiro para depois julgar aquele que estava andando. Então o juiz, o que é que ele faz? Ele suspende aquele processo para julgar o apenso. Por isso eu digo, o auto suspenso aguardando o andamento do apenso, podemos ler que é aguardando o julgamento do apenso. Então o que esse andamento quer dizer? Veja bem, quer dizer que o processo estava andando, em meio ao andamento desse processo, surgiu um novo processo que necessariamente tem que ser julgado primeiro. Então, para julgar esse processo primeiro, o juiz suspende aquele processo principal que estava andando para julgar o apenso. Aqui nós entendemos que apenso é esse outro processo que surgiu. Tudo bem? Então, o juiz suspende aquele processo e julga o apenso. A decisão que ele tomar no julgamento desse apenso irá interferir naquele processo que ele suspendeu. Então, o juiz paralisa o processo principal para julgar o apenso, que é o outro processo que surgiu em meio ao processo principal, julga o apenso, julgou o apenso, o processo principal começa a andar novamente e então o juiz passa a tratar das coisas daquele processo principal novamente. Agora a gente vai compreender por que isso acontece, né? Vamos ver? Veja bem, imagina que tem um processo e nesse processo tem duas partes. No meio do andamento processual, uma dessas partes precisou trazer aos autos documento ou coisa que está na mão de uma outra pessoa que nem é parte nesse processo. Como que ela pode trazer esse documento ou essa coisa nesse processo? Ela pode pedir para o juiz citar essa pessoa, intimar essa pessoa para trazer essas coisas no processo? Ela não pode fazer isso, porque aquela pessoa não faz parte desse processo. Então o que essa pessoa vai fazer? Ela vai fazer um outro processo, ela vai entrar com um outro processo pedindo para aquela pessoa trazer o documento ou a coisa nos autos desse processo. Veja bem, nesse outro processo que surgiu, quem são as partes? Bom, as partes nesse outro processo que surgiu são, de um lado, a pessoa que está dentro desse processo principal e que precisa que seja trazida aos autos documento ou coisa, e a outra parte é aquela que está litigando com ela ali? Não é. A outra parte vai ser aquela pessoa que tem documento ou coisa. Então, é um outro processo. Esse outro processo vai ser juntado naquele processo que estava correndo. Aquele processo que estava correndo será paralisado, será suspenso, para que o juiz possa julgar esse outro processo que surgiu em relação a trazer aos autos documento ou coisa que estava na mão dessa outra pessoa. Compreendeu como funciona? Veja bem, se você não compreendeu, deixa nos comentários aí que eu faço um novo vídeo explicando de uma maneira mais simples, tudo bem? Eu conto com a sua inscrição aqui no canal, estou precisando de inscritos e vou pedir agora para você, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para as notificações, assim quando eu fizer novo vídeo com um novo andamento processual, e haverão muitos outros vídeos, né?
você vai receber as notificações, tudo bem? E isso ajuda muito o canal, tá bom? Até mais, fica com Deus, tchau. Atenção, apenso é um processo juntado a outro processo. Andamento é compreendido aqui como julgamento. Se os autos estão suspensos aguardando andamento do apenso, isso significa que o processo está suspenso, ou seja, parado, aguardando o julgamento do apenso, ou seja, aguardando o julgamento do outro processo, que foi juntado àquele que você foi consultar. Depois que o juiz julgar o apenso, o processo que você foi consultar voltará a ter andamento normal. Aguardando providência de escrivania. O que você pensa? Veja bem, isso é simples de tudo, eu vou explicar para você. Basta você trocar a palavra escrivania por cartório. Se você fizer isso, você vai compreender. Quando uma pessoa tem um processo na justiça, esse processo fica num cartório. Fica no cartório da vara que está julgando aquele processo. Então, se você trocar a palavra cartório por escrivania, que é o que o juiz fez, você vai entender que o juiz está aguardando o cartório tomar alguma providência que o juiz determinou. Então fica assim, aguardando providência de escrivania é igual aguardando providências do cartório. Qual cartório? Aquele cartório da vara onde aquele processo está sendo julgado. Então logo, quem pediu essas providências foi o juiz que está julgando o processo. Então o juiz pediu para o cartório tomar alguma providência e está aguardando o cartório fazer. Um bom exemplo disso é quando o juiz determina para o cartório digitalizar documentos e colocar naquele processo. E aí o cartório ainda não fez isso que o juiz pediu, por isso saiu lá no processo aguardando providências de escrivania. Escrivania quer dizer cartório, aguardando providências de cartório. Então quando você vê lá no seu processo aguardando providências de escrivania, você já sabe que o juiz pediu para o cartório fazer alguma coisa naquele processo e o cartório não fez ainda, porque escrivania quer dizer cartório na linguagem jurídica do juiz, tá bom? Embargos de declaração juntados, tá? Esse mesmo andamento pode vir com outro nome, meio que parecido também. Ele pode vir embargos declaratórios juntados, tudo bem? Se você viu isso lá, você vai entender agora aqui o que isso significa, tá bom? Vamos lá. Isso significa que houve uma decisão do juiz no seu processo, porém, teve parte dessa decisão que ou ficou contraditória, ou não ficou tão clara, ou ficou omissa, tá bom? Então, por esse motivo, um dos advogados entrou com um recurso chamado embargos de declaração. E esse mesmo recurso tem outro nome também, embargos declaratórios. Esses dois nomes significam a mesma coisa. Um dos advogados peticionou, fez uma petição pedindo para o juiz esclarecer a decisão dele que não ficou tão clara, ou ficou contraditória, ou ficou omissa em alguns pontos. Então essa petição que um dos advogados fez, ele faz essa petição, vai lá, digita a petição. Depois que o advogado faz essa petição, que tem o nome de embargos de declaração ou embargos declaratório, ele envia isso para o cartório competente. Qual é o cartório competente? É aquele cartório da vara onde está correndo o processo que saiu lá, embargos de declaração juntado ou embargos declaratórios juntados. Ele envia para esse cartório. O que o pessoal do cartório faz? Pega esses embargos e junta ele no processo aonde o juiz proferiu aquela decisão que não ficou tão clara, ou ficou omissa, ou ficou contraditória. Juntou ali no processo. Por isso saiu lá no seu processo embargos declaratórios juntados. Embargos de declaração juntados. Aí nesse momento você deve estar pensando assim, poxa, eu queria saber um pouquinho mais para que serve esse embargos de declaração ou embargos declaratório. Veja bem, vou explicar de uma maneira simples. Ele é apenas um pedido para o juiz explicar aquela decisão que não ficou tão clara, ou ficou omissa, ou ficou contraditória. O advogado não entendeu o que o juiz quis dizer naquela decisão que ele proferiu. Então ele perguntou para o juiz. Simplesmente foi isso que aconteceu. Mas a via adequada para fazer essa pergunta para o juiz é por meio dos embargos de declaração, que também é o mesmo embargos declaratórios, tá bom? E o fato de estar lá
embargos de declaração ou embargos declaratórios juntado apenas quer dizer que o pessoal do cartório pegou aquela petição que o advogado fez e juntou no processo para que o juiz pudesse ler aquela pergunta que o advogado fez. Excelentíssimo, o senhor falou isso e aquilo, e não deu para compreender o que de fato o senhor está dizendo. Qual é a decisão do senhor? O que o senhor quis dizer com isso? Então, os embargos de declaração ou embargos declaratórios é apenas isso. Agora, para fechar, funciona o seguinte. Você foi lá no seu processo e estava escrito lá, embargos de declaração juntados ou embargos declaratórios juntados. O que aconteceu? Olha, aconteceu que o juiz proferiu uma decisão, parte dessa decisão não ficou clara, ou ficou omissa, ou ficou contraditória, e um dos advogados que leu aquilo não compreendeu, perguntou para o juiz: juiz, essa parte que o senhor falou na sua decisão não dá para ninguém entender, então reforme essa parte para que a gente possa compreender isso aqui. Simplesmente foi isso que aconteceu no seu processo. Caso você foi lá ver o seu processo e estava escrito lá embargos de declaração juntados ou embargos declaratórios juntados. Se inscreva no canal, clique no sininho para as notificações, deixe o seu like. Até mais, fica com Deus, tchau.